disputa eleitoral é sempre troca de farpa, troca de acusação, e nós temos alguns partidos de oposição. Mas o que me causa preocupação, presidenta, é que o principal partido de oposição, a Vossa Excelência, é a nossa gloriosa imprensa, que é o grande partido de oposição do país. Este plano que está aí, eu considero, Jô, um plano que pretende reformular por inteiro a democracia brasileira. São 521 propostas que estão no Plano Nacional de Desenvolvimento de Direitos Humanos. 521 com 6 eixos orientadores. O grande drama desse plano é que é um modelo muito semelhante ao modelo venezuelano. Há um centro de estudos de pesquisas sociais na Espanha que orientou a conformação das 3 condições da Venezuela, do Equador e da Bolívia. O nosso plano segue muito. Por exemplo, em relação à imprensa, censura da imprensa. Quer dizer, vai haver um controle, vai haver uma classificação. Aquelas instituições que não seguirem o que eles chamam do plano de direitos humanos, essas instituições não receberão, por exemplo, financiamento oficial. Na educação. É só um pouco o que o Bush fez em relação à pesquisa com células-tronco, né? Quer dizer, podia fazer, mas não receberia nenhum auxílio oficial. Mas no caso concreto da imprensa, a imprensa são os pulmões de uma democracia. Quando você controla a imprensa, eles é que vão determinar. Educação. Eu tenho já há bastante tempo tratado com muita dureza, às vezes, do que eu chamo ameaça à liberdade de imprensa, que é um pecado em que incorre esse governo de maneira reiterada, de maneira sistemática, de maneira metódica. A última iniciativa, ou a mais recente, porque certamente não será a última, aconteceu em dezembro do ano passado. Eu até faço a piada, eu estava meio bêbado ali em toque-toque, sem ter muito o que fazer, porque praia depois de 3 dias também começa a encher o saco. Eu falei, eu vou ler o Plano Nacional de Direitos Humanos. Por que não? Tá certo? E fui. E lendo, eu não sabia se era o efeito da caipirinha ou se aquilo estava lá mesmo. E aquilo estava lá mesmo, com todas as letras. Não é? Um decreto, vocês sabem, a rotina de um decreto, você estabelece ali, digamos, aquilo que é o norte, como disse o ministro Paulo Vanucchi, não quer dizer que a gente vai fazer isso já. Não, eu sei. Quer dizer que isso é uma proposta, é uma ideia, é um projeto, que depois iria ser transformado em lei. Então, aí sim, o mais grave, a liberdade de imprensa, criava-se, e essa é uma tendência contemporânea que a gente precisa pensar um pouquinho, criava-se um critério máximo para arbitrar a liberdade de expressão chamado direitos humanos. Não é? Hoje tem uma palavrinha aí, com a qual eu enrosco às vezes, não é? O Janete poderia pensar sobre isso com muito mais propriedade, porque tem muito mais talento e formação do que eu, que é a chamada transversalidade. Né? Até a nossa Marina às vezes usa um pouquinho demais, na minha opinião. A transversalidade seria aquele tema que atravessa todas as áreas do conhecimento, todas as áreas da experiência humana, todas as áreas. E, portanto, teremos de pensar toda a realidade segundo este tema, então chamado transversal nesse sentido. E se o direito humano é um valor absoluto, em nome dele, eu posso jogar outros valores no lixo. Entre eles, a liberdade de expressão, por exemplo. Então, o que é que o projeto dos direitos humanos, o Plano Nacional, que depois, colando até um leitor meu, eu chamei de Plano Nacional Socialista de Direitos Humanos, o que é que ele propunha? Criar-se-ia um ranking das empresas de comunicação que respeitam ou não os direitos humanos.
com base no respeito ou não dos direitos humanos, poder-se caçar a licença de um jornalista trabalhar. Não só isso, com base também no critério da avaliação do respeito ou não aos direitos humanos, uma empresa de comunicação poderia perder a sua concessão. Não só isso, criar-se-ia um comitê para avaliar o que estaria sendo publicado ou divulgado pelos meios de comunicação. E a grande questão não resolvida, por óbvio, na proposta, é quem comporia a comissão. Eu imagino quem. Esses patriotas, que estão nos chamados movimentos sociais, que nada mais são do que franjas, isto é óbvio, isto é evidente, isto é comprovável, são franjas de um partido político. De modo, então, que este partido se espraia nessas franjas para tentar impor a sua vontade, atravessando aqueles que são os marcos institucionais da democracia. O tema do seminário é bom, coragem de defender a liberdade. É preciso coragem, sim. Foi a primeira vez? Não, não foi a primeira vez. O inconformismo dos petistas com a liberdade de imprensa data lá de trás. Em 2004, eles tentaram expulsar o Larry Rotter do Brasil. Porque, calcule, o jornalista cometeu a ousadia de dizer que o presidente brasileiro gostava de tomar uma cachaçinha. E que pese isso ser uma mentira absoluta, o Larry Rotter tem o direito de mentir um pouquinho, não é mesmo? Ele disse o quê? Eu até peguei aqui. Sempre que possível, a imprensa brasileira publica fotos do presidente com olhos turvos ou rosto avermelhado e constantemente faz referências aos churrascos de fim de semana na residência presidencial, em que a bebida corre livremente. E os eventos oficiais em que Lula nunca aparece, ele sempre aparece com um drink na mão. Vamos pegar um presidente que nunca foi tomado como referência americano, que nunca foi tomado como referência de civilidade democrática. Lembre-se o que a imprensa dizia do George Bush, tanto americana quanto estrangeira. Ocorreria, em algum momento, expulsar um jornalista porque fez uma crítica pessoal ao presidente? Crítica pessoal é uma crítica de comportamento, do seu comportamento público. Não obstante, se tomou a iniciativa de caçar, depois voltar atrás, o visto. E ali estava claro o inconformismo com a liberdade de expressão, que permanece ainda hoje. Eu estou falando aqui de ameaças que são de ordem legal, mas elas não são únicas. Na verdade, existem 3 ordens de ameaças. Estas que são legais, aquelas que são econômicas, que são sérias, e há aquela, eu diria, propriamente política. Falarei brevemente das 3. Tentaram expulsar o Larry Rotter em maio de 2004. Em agosto, o Lula enviou a proposta de criação do Conselho Federal de Jornalismo. Uma proposta que passou pela lavanderia de um sindicato, pela lavanderia moral, pela lavanderia ideológica da Federação Nacional de Jornalistas, que é um outro aparelho do PT. Eu desconheço um só jornalista da federação que tenha pisado numa redação uma única vez. E não porque eles são dos jornalistas modernos que trabalham em casa, não é isso não. É que são todos eles vindos de assessoria de imprensa de estatais. Nós estamos falando de um aparelho. A Federação Nacional de Jornalistas apresentou a proposta da criação do Conselho Federal de Jornalismo, que, vejam senhores, propunha cassação de licença de jornalista, cassação de concessão de empresa, cassação...
Tudo igual. A mesma proposta que depois apareceu no decreto dos supostos direitos humanos, apareceu, ou no suposto decreto dos direitos humanos, é melhor, apareceu, já tinha aparecido na criação do Conselho Federal de Jornalismo. Igualzinho. Fez-se a Conferência de Cultura. A Conferência de Cultura pregou o controle dos meios de comunicação, etc. Fez-se a Confecom, do Franklin Martins, este grande democrata do MR8, não é? Que escreveu aquela carta linda sobre o sequestro relatando o sequestro do embaixador americano, da qual ele tanto se orgulha, que ele mantém no blog dele ainda hoje, como se fosse uma espécie de norte ético na popa, voltada para o passado. Fez-se a Confecom. A Confecom fala do controle social dos meios de comunicação e da revisão de todas as concessões dos canais de televisão. O alvo, evidentemente, é um só, chama-se Rede Globo. Querem fazer da Rede Globo a RTC brasileira. Ah, mas o Lula não tem essa virulência que tem o Chaves. Eu sei que não tem. O discurso é muito mais suave. Não quer dizer que as ações no campo institucional não tentem ser deletérias. Uma coisa é não ser chavista porque não pode, outra coisa é não ser chavista porque não quer. No momento não pode. Se vai continuar no poder, não sei. Isso vai depender da sociedade. Que a ameaça é permanente? É. Eu sou criticado muitas vezes porque eu falo, você não imagina um espaço de mediação? Eu não imagino porque o meu espaço é o que está, o meu norte é o que está na Constituição. Esse é o ponto. E se quiser rever, conforme o norte constitucional, as concessões, ela tem que ser feita fora do ambiente da revanche, que é o que eles estão querendo. Não se conformam com a liberdade de imprensa. Eu conheço isso de perto porque eu tive revista. Tivemos, né, Felipe? Se as pressões de natureza legal estão aí, e as tentativas estão aí, a armação, aí sim, igualmente metódica, na área econômica, não é menor, nem é menos grave. As estatais e a administração passaram a financiar os veículos de comunicação favoráveis ao governo, blogueiros de aluguel, uma rede criminosa na internet, a EBC da Tereza Cruvinel, não? Hoje contrata jornalistas que têm o objetivo de fazer a guerra na internet, assumidamente, até que se lhes dê pelo menos esse crédito, já não disfarçam mais. Não é? O dinheiro público passou a ser usado para fazer a defesa do governo. Ah, sempre foi assim. Não é verdade. A ideia de que estamos fazendo porque outros fizeram antes é uma canalice, primeiro uma canalice de princípio, e no caso é uma canalice aplicada, que tem história. É mentira que assim tenha sido. E os veículos que não rezam segundo, então, essa cartilha, são claramente punidos. Eu não vou ficar aqui dando nomes, porque fica parecendo. Mas é evidente que Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, não há nenhum critério para regular a distribuição dos anúncios dessas estatais, nem mesmo da administração direta, da administração pública. Não há nenhum critério ligado
a mercado, ligado a número de leitores, ligado a número de telespectadores. Não. O critério é absolutamente outro. É um critério de natureza política. Não é? Partem para o esmagamento. Eu tive uma revista chamada Primeira Leitura, que tinha 30 mil exemplares, vendia quase tudo, tinha um site com quase 3 milhões de page views. Tive no período 2 anúncios do Banco do Brasil. O terceiro ficou condicionado à minha disciplina. Se é que vocês me entendem. Porque também não dá você. E há quem faça, né? Há quem cumpra as vontades. Mas as coisas não param por aí. Existem hoje, e propostas, todas elas ligadas a grupos de esquerda, a maioria ligada ao partido, cujo nome não precisa ser pronunciado, né? Há perto de 140 propostas no Congresso, saibam os senhores, para regular a publicidade em televisão. Regular quer dizer impedir. A grande líder desse debate é a Anvisa. A Anvisa, essa Agência Nacional de Saúde. Uma das propostas é para proibir a publicidade de alimentos não nutritivos entre 21 horas e 6 da manhã. Ou melhor, até as 21. Só permitir das 21 às 6 da manhã. Quando você vai olhar o que entra nesta proposta da Anvisa, biscoito, refrigerante, água, entra como alimento pouco nutritivo, chá. Deixado por conta desses malucos, a empresa privada para de anunciar. Para de anunciar. Em nome do risco que o produto representa. Não é? Seguindo os princípios, não se pode anunciar um carro, porque o mau uso do carro, evidentemente, pode conduzir alguém à morte. A publicidade ficaria restrita aos produtos saudáveis vendidos pela Petrobras. Caixa Econômica Federal, né? E Banco do Brasil. Ora, à medida que você reduz, evidentemente, o universo anunciante privado, você torna a imprensa refém das empresas públicas. E, portanto, e da administração, e, portanto, refém da política. Há, portanto, uma pressão que já tem efeitos concretos, né, hoje, que é a administração de recursos das estatais e públicos para tentar domesticar, domar, enquadrar os veículos, os meios de comunicação. E há esta ameaça permanente, mais organizada do que vocês imaginam, acredite, eu sei do que eu estou falando, para tentar impedir, para tentar criar limites à publicidade, em nome de valores, de novo, superiores, como a saúde da criança, a saúde de não sei o quê. A ideia, no fundo, é que todos deveríamos viver numa espécie de hospital ideologicamente asséptico, desde que a ideologia fosse a deles. Isto ameaça a liberdade de expressão? Ameaça. Então, quando diz assim, você não imagina espaço de interlocução. Eu imagino espaço de interlocução. Eu só não imagino interlocução entre corda e pescoço. E aí, para não ficar nessa história, a interlocução possível entre corda e pescoço é uma corda permanentemente no pescoço, dando ao outro a prerrogativa de puxá-la quando ele der na telha. Até quando eu puder dizer não, a corda no pescoço eu vou dizer. A hora que não der mais também, aí não sei.
Mas até quando puder dizer não, vou dizer. Então não há... qual é a interlocução? Eu não quero interlocução com quem não respeita o princípio da liberdade de imprensa. Ponto final. Não há negociação possível, não para mim. Mas você muitas vezes parece mais radical do que os empresários. Sabe por quê? Mas aí que tá. A gente vai combater esse problema de manipulação não é educando mídia, não. Não, você tem E nem cerceando a mídia de manifestação também. Porque o sujeito pode falar. A gente parte aí pra censura. Ou então até. E quem vai fazer a censura? A questão é essa, quem vai fazer essa censura? E a censura Você já pensou? Você começar a censurar por conceitos particulares de moral? Aí ela acaba sendo mais tendenciosa do que... E a sua opinião sobre o controle social da imprensa? Fernandão, tudo quanto é órgão precisa ter um controle. O problema da imprensa é que essa palavra parece que é um bicho de 7 cabeças. Porque eu acho que até isso é reflexo da nossa ditadura, onde qualquer tentativa de saber pelo menos o que está acontecendo já cheira a ditadura, já cheira a censura. Agora, qualquer órgão tem controle. Agora, precisa saber que tipo de controle que vai ser esse. Qual o tipo de controle que você acha que seria o bom? E que benefício que vai trazer. Mas qual o tipo de controle que você acha que seria o bom? Fernandão, o melhor controle que tem é aquele que beneficia o povo. Mas eu sei, mas quem que vai determinar o que é bom e o que é ruim para o povo? Aquelas pessoas, agora eles vão dizer quem exatamente eu não sei. Mas eu sei, quem está no poder vai determinar. Aí que está o problema. Aí é que está o problema. Porque se eu for o controle social é exatamente quem vai controlar, igual a censura que a gente estava falando. Não, mas aí quem vai censurar? Mídia é considerada um quarto poder. A gente sabe que a mídia é movida a dinheiro, e dinheiro corrompe até o Fernandão. Tá entendendo? Agora eu digo, quem vai controlar vai ser quem está no poder. Vai ter esse enfoque pessoal ou de um grupo que está ali dentro.